Olá, boa tarde, pessoal. Me perdoem. A minha internet, ela tá oscilando muito. Então, eu tive que sair da sala e retornar. Professor Gil, seja muito bem-vindo. Obrigada Muito por ter obrigado. aceito o convite. Muito obrigado. É sempre um prazer. Muito, muito obrigada. Santa Luana, Catarina, eu ainda obrigada não por tinha dado palestra para recepcionar. Santa Catarina. Então, Era um professor, dos nós poucos que estamos... eu não tinha dado palestra ainda. Porque eu acho que eu já dei nos núcleos quase todos. Sim, nós estamos reativando o núcleo. Então, é um recomeço de trabalho. Que Tá? joia, É que um bom. recomeço. Pode contar Exatamente. Essa comigo para o que missão. vocês precisarem, tá? Muito obrigada. Luana, obrigada por recepcioná-lo. Ana, direcionamentos, tudo com você. Ok. Então, boa tarde a todos. Hoje nossa palestra é sobre engenharia de produção antes, durante e depois da pandemia, com o professor Gil. Muito obrigada por aceitar participar com a gente. O que a gente quer que vocês façam? Quem entrou agora, por favor, deixe o nome completo e o e-mail no chat para a gente poder enviar os certificados depois. Ok? Sejam todos bem-vindos. Professora, é com você. Olá. Muito obrigado, então. Boa tarde agora oficialmente a todos. Boa tarde, Ana. Não tinha cumprimentado você antes, desculpa. Eu e a Luana começamos a bater papo aqui, esquecemos você, desculpa, querida. Boa tarde a todos que estão presentes aí, fazendo esse sacrifício de sábado à tarde, né? Pode ter certeza que se vocês continuarem com essa iniciativa e com essa vontade de aprender, vocês não vão se arrepender. Tá? Um conselho de quem fez isso a vida inteira, já são lá, não vou falar quantos anos faz, mas faz tempo já que eu faço isso, que eu estou atrás disso. Eu entrei na USP com 17 anos, isso em 1984. E não parei desde até agora. Nem de... Eu falo que eu não sei o que eu já fiz mais na minha vida, se foi estudar engenharia ou se foi jogar handball. Foi uma das duas coisas. E handball eu jogo desde os 8 e parei de jogar faz 2 anos. Ou seja, eu estou com 54, faz uns 40 e tantos anos. E engenharia vai fazer mais ou menos isso também, já vai fazer uns 30 e poucos já. Então, e vale a pena, porque são as duas coisas que eu mais gosto na vida de fazer. Então, enquanto vocês mantiverem esse espírito, pode ter certeza que as portas, janelas e qualquer fresta que precise vão se abrir para vocês. Tá? Bom, a gente está aqui para falar especificamente de engenharia de produção. Deixa eu só me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou engenheiro mecânico, tá, de graduação. Fiz engenharia mecânica na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, né, em São Paulo. Fiz o meu mestrado e meu doutorado lá, na área de engenharia de materiais, que foi aonde eu comecei a me interessar mais e gostar mais da área de análise de processos, porque tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado foram de estudos sobre procedimentos de soldagem. Então, aí eu comecei a ter que analisar o processo, não só pelo ponto específico, técnico do processo em si, mas como que ele se enquadrava no processo global. Porque eu tinha que me preocupar com matéria-prima, eu tinha que me preocupar com fornecedor, eu tinha que me preocupar com requisitos de projeto, eu tinha que me preocupar com aplicação final, com controle de qualidade do produto, né, e do processo que eu estava analisando. Então, eu comecei a enxergar e comecei a achar mais interessante que eu sempre me preocupasse com isso. Né? E aí isso começou a me abrir novas possibilidades, né, e novos interesses. O grande culpado, na verdade, para depois eu ter enveredado para a área de engenharia de produção, é o professor Milton Vieira Júnior. Vocês devem conhecer, é ex-presidente da ABEPRO.
professor hoje que está na Unimep, em Piracicaba, e que foi colega meu, tanto do handball quanto da engenharia, moramos junto em República, etc. E que foi que diz ele que me convenceu a fazer o upgrade para engenharia de produção, né? O que deu certo no final das contas, porque acabei me apaixonando pela área, aí entrei de cabeça na ABEPRO, aí desde então a dona Gabriela também não me larga mais, né? E vive me passando serviço nos Enegep. Para quem já me viu em Enegep, me viu só passando, correndo, porque eu não consigo parar para conversar com ninguém, porque não dá tempo, porque sobra para mim, e isso não é uma reclamação, é uma coisa que eu faço com prazer, que é a organização das sessões temáticas, e que é a parte do Enegep, que é a espinha dorsal do Enegep. E tudo passa por ali. E aí eu vou recrutando os meus, eu chamo de meus estagiários, que é o pessoal da BEPRO Jovem, que é o pessoal da sede, né? Que sempre os alunos vão lá ajudar, tal. E aí eu sempre formo minha equipe, e já há 2 anos seguidos a minha equipe ganha de melhor equipe do Enegep. 2 anos seguidos nós ganhamos. Por quê? Porque dá muito trabalho, mas é legal de fazer. E eu falo para eles que, ó, vocês querem ser engenheiro de produção? Então vem cá, quando a gente está selecionando quem vai trabalhar, eu falo assim, quer aprender a ser engenheiro de produção de verdade? Vem cá trabalhar comigo. Porque aqui a gente administra o caos. Eu falo para eles. Eles dão risada, e aí depois, na hora que o pau começa a comer, eles veem que é verdade o que eu estava falando. Porque aquilo é o inferno na Terra, né? E o interessante é que depois que a gente pergunta para as pessoas que participam do evento, eu falo assim, nossa, mas foi tudo tão tranquilo, não percebi problema nenhum. Eu falo assim, é sinal que o nosso trabalho deu certo, né? Porque o que a gente faz é não fazer transparecer para os clientes, no caso, que teve algum problema. O cliente não pode perceber que teve problema, né? E eu aproveito e já engato essa minha, quase que uma apresentação, com o tema, né? Que é o que a engenharia de produção pode, ou fez, está fazendo e pode fazer com relação à pandemia. É justamente isso, é administrar o caos que se implantou em todas as áreas. Na área nossa como vida pessoal, na área nossa como vida profissional, independente de onde você trabalhe. E se você é da área da saúde, você multiplica por um Googleplex esse caos, e é o que vocês estão vivendo, né? Todos nós estamos vivendo. E alguém, em algum momento, tem que resolver os problemas. E quem é formado para resolver problema é engenheiro. As outras áreas todas que me perdoem, mas no final das contas, se você tem que correr atrás de alguém, se você tem que levar alguém para uma ilha deserta, né? Onde você sabe que na ilha deserta vai ter problema, então você leva um engenheiro. De preferência, um engenheiro de produção. Porque aí ele vai fazer a análise global dos processos que tem problema, né? E vai conseguir, provavelmente, ou quase que certamente, se não resolver o problema como um todo, pelo menos diminuir as consequências, né? E reduzir as perdas que você tem com esse problema. Então, eu costumo dizer o seguinte, bom, pandemia. Como que era antes? Todo mundo achando que era uma vida normal, né? Ah, estou numa vida normal. Eu tenho crise aqui, crise ali, advento de novas tecnologias. Há um tempinho atrás, indústria 4.0, né? Eventos normais, tanto na vida normal nossa, né, como na vida profissional. Indústria, serviços, né? Área da saúde, tudo correndo, né, normalmente, entre aspas. Porque uma coisa que eu não gosto
é a história do tal do novo normal. Isso me irrita profundamente. Vai lá no meu dente operado e dói. Essa história do novo normal. Porque, gente, cada dia que você acorda e abre o olho é um novo normal. Para com essa história de novo normal. Entendeu? Você acordou durante o dia. Se um dia está sol e outro dia está chovendo, é dois normal diferentes. Então, esquece essa história de novo normal. Você vai ter que se adaptar ao que aconteceu do mesmo jeito que você se adapta a pequenas mudanças da sua vida. Se é estudante, vai virar engenheiro, é novo normal. Se é solteiro, casou, é novo normal. Se é casado, separou, é outro normal. E é assim a vida. Né? A gente não tem que criar um dragão dizendo, nossa, o mundo vai mudar. Vai nada. Vai mudar como sempre mudou, quando coisas acontecem. E aí, qual que é a nossa atitude? Que aí é que vem o problema. Né? As pessoas pensam que só porque aconteceu a pandemia, agora eles vão ter que pensar na vida e ver como é que ele vai viver agora. Você já tinha que estar fazendo isso sempre. Você sempre tem que pensar em como é a sua, como foi, como está sendo e como vai ser a sua vida a partir de qualquer evento. E uma prova. Eu não estudei para a prova, agora tem que estudar. Eu estou fazendo a prova. O que vai ser depois da prova se eu me ferrar na prova? São eventos da vida. Né? E aí é o que eu digo, que é uma das coisas que me apaixona na engenharia de produção. É a análise das coisas. É a capacidade que o engenheiro de produção tem de ser analítico. E dizer que é assim. Quando alguém me pergunta, engenheiro de produção, que as outras engenharias adoram provocar, né? Fala assim, engenharia de produção é engenharia de mentira, né? Vocês não estudam nada técnico, tá? O mecânico estuda engrenagens, rolamentos, projeto de máquinas. O engenheiro eletricista, circuitos, o eletrônico, o controle e automação. Tá. E o engenheiro de produção faz o quê? Né? Aí eu costumo responder, ele analisa e melhora processos. Para mim é a melhor definição, porque engloba tudo. Quando você fala que você está analisando um processo, você está analisando a parte mecânica, a parte elétrica, a parte civil, porque tudo influencia no processo, como entrada ou como saída do sistema. Né? Aí, primeira coisa, eu olho o processo como um sistema. Tem entrada, processamento e saída. Eu tenho que entender de tudo isso como engenheiro de produção. Eu tenho que saber o que vai entrar, eu tenho que saber tudo que vai acontecer no processo, tenho que saber o que vai sair e tenho que entender do feedback, que é uma das partes mais importantes, se não a mais importante do processo. É saber se ele está funcionando ou não. Né? Então, a nossa vida, a nossa formação, eu falo nossa porque eu já me incluí no barco, né? Eu tinha que ter um título de engenharia de produção, porque senão o Milton ia me encher o saco o resto da vida. Aí eu fui fazer um pós-doc aqui na Federal de Santa Maria, fui fazer um pós-doutorado em engenharia de produção, porque agora ele não pode me cobrar mais. Agora eu tenho um título de engenharia de produção também. Então, a nossa formação é de fazer isso, é de analisar as coisas, é de analisar os processos. Né? A gente passa a vida, mesmo sem saber, né, com um diagrama de Chikawa na cabeça. Eu tenho um problema, por que eu tenho esse problema? Preciso resolver o problema. Entendeu? Depois que eu aprendo 5S, eu não quero fazer mais nada na minha mesa. Minha mesa tem que estar arrumadinha. Entendeu? Eu costumo, uma vez a minha atual esposa estava conversando com a minha ex-esposa, né? Isso é um risco, hein, gente? Cuidado quando vocês fizerem isso alguma vez na vida, né? Então, eu fui passar o Natal lá em Ribeirão com a minha família, tudo, e a gente fez um almoço lá, e estava a minha ex-esposa, o meu filho, né? Aí, diga-se de passagem, são amiguíssimas, graças a Deus. Aí começaram a conversar.
Aí a minha ex-esposa virou para a Luciane, perguntou para ela assim, ele já te perturbou do jeito que você guarda os talheres depois que você lava a louça? Aí a Luciane, na hora, falou, sim, já. Ela falou assim, você já está fazendo igual ele faz? Ela falou assim, já, porque agora eu não consigo fazer diferente. Porque aquela questão, tem o porta-talher, né? Eu sempre dou esse exemplo. Tem o porta-talher. Aí, se você pega a lava-louça e joga tudo os talheres, de qualquer jeito, para dentro do escorredor lá, na hora de pegar, você corre o risco de se machucar com a faca. Se é um joguinho, né? Se você é recém-casado, comprou aquele joguinho ou ganhou no chá de cozinha lá, aquele joguinho de talher, tudo bonitinho, tem os cabos tudo igual. Se é república, não adianta, porque é tudo diferente, né? Que vem um de cada lado. Mas se é uma casa normal, né? Aí tem. Se você joga tudo com os cabos para baixo, você não sabe o que é garfo, o que é colher, o que é faca. Então, aí eu criei o mesmo, eu sou um gênio, né? Faca para baixo, garfo e colher para cima. Na hora de guardar, você sabe exatamente o que é o quê, então você pega e já guarda na gaveta no lugar certo, não corre o risco de machucar a mão na faca. Né? Aí, quando eu brinco com isso, eu tenho uma foto nas minhas aulas, que eu dou de 5S principalmente, é a foto do meu escorredor de louça. Que eu conto essa história, os alunos dão risada, eu falo, você acha que é mentira? Aí eu mostro a foto do meu escorredor de louça, assim, que está com as faquinhas, os garfinhos. Então, é uma coisa... Por que eu estou falando isso? Você tem que incorporar esse espírito para a tua vida. Por quê? Porque isso vai te facilitar. Não adianta você ser 5S na empresa e não ser 5S na sua vida. Não adianta você ser Lean na empresa e não ser na sua vida. Mesmo porque, se isso acontecer, é porque você não é na sua vida profissional. Porque não adianta, é filosofia. E não é só Lean. Qualquer outra filosofia da engenharia de produção é assim que funciona. Qualidade é assim. Se você trabalha com qualidade, você não aceita mais nada que não tenha um requisito de qualidade qualquer. Você pode até ter opinião diferente de qualidade. Ah, pizza. Eu gosto de pizza de massa fina, com bastante recheio. Tem gente que gosta daquelas tortas do Pizza Hut, que eu acho horrível. Que a massa é desse tamanho assim e tem 2 pepperoni por cima. Para mim aquilo é ruim. Mas tem gente que... Meu filho gosta da pizza do Pizza Hut. Eu não gosto. Então, é um conceito de qualidade. É diferente, mas você tem um. E tem que ser assim. Você tem que exigir serviço. Eu sou o cliente mais chato do planeta para loja, para banco, para essas coisas. Em compensação, eu sou o cliente mais fiel que existe. Enquanto o cara estiver cumprindo aqueles padrões de qualidade meus, eu sou o cara mais... Eu não compro outra coisa. Né? Marca de tênis. Eu só uso Adidas. E desde criança, quando eu jogava, os times que eu jogava sempre era patrocinado. Tinha Adidas. Nunca mais, não tem. Não adianta, as outras marcas não servem no meu pé. Não encaixa. Tem gente que adora Nike. Tudo bem, mas você tem um conceito de qualidade. E aí você sabe começar a exigir essas coisas. Então, você vai num serviço de banco, a melhor invenção da humanidade é o Internet Banking. É a melhor coisa que inventaram. Porque eu não preciso ir no banco, ficar irritado de sentado numa sala de espera, olhando 8 guichês de caixa e 2 funcionando. Eu brigo toda vez que eu tenho que ir no banco, eu brigo com o gerente. Porque não é um conceito. E não adianta. E aí eu dou palestrinha para o gerente. Então, o senhor já ouviu falar de produtividade, de serviço, teoria das filas? Eu começo a dar aula para o cara. Aí o cara, eu acho que fica tão de saco cheio que manda colocar 18 caixas enquanto eu estou lá. Porque, entendeu? Você começa
como engenheiro de produção, a não entender mais por que as coisas não funcionam do jeito que você estudou. Aí tem duas coisas. Isso é uma vantagem e uma desvantagem. Porque também, se você for muito radical com isso, você vai morrer louco, né? Porque as coisas não funcionam do jeito que a gente sabe que deveriam funcionar. Conceito de estoque, por exemplo. Estoque não tem que existir. Estoque é zero. É just in time. Você pode, no máximo, ter aquela gambiarrazinha que os japoneses inventaram, que, se ninguém contou para vocês, aquilo que eles chamam de supermercado é estoque, tá? Mas é que tem um nome de supermercado, é mais legal, né? Ele está no processo, então é um estoque menos problemático, mas continua sendo. Então, o estoque zero é um ideal, né? Então, é para quem acha que estudar cálculo não serve para nada, é o conceito de limite, né? O estoque é um limite tendendo a zero. Ele nunca vai ser zero. É igual defeito zero, nunca vai ser zero. Acidente zero, nunca vai ser zero para sempre. Vai ter um período lá, né? Estamos a 1.815 dias sem acidentes. Aí no 1816 vocês vão ganhar um prêmio. Aí alguém deixa cair uma chave de fenda no pé e a fábrica inteira vai lá e mata o cara porque perderam as férias em Cancún, né? Então, essas coisas, entre o ideal e o real, né, existe um gapzinho ali. Então, você tem que aprender a conviver com isso. Aí, de novo, vem a formação do engenheiro de produção, que é reduzir perdas, reduzir desperdício, otimizar processo. E por que existe o termo melhoria contínua? Isso é um processo infinito, não acaba nunca mais. Você nunca vai atingir a perfeição, mas ela tem que ser uma meta. Isso é a cabeça do engenheiro de produção funcionando. Ela tem que funcionar assim, sempre. E aí, voltando ao tema, pandemia. Então, se você é uma pessoa que já funcionava assim, né, antes da pandemia, eu estou analisando os processos aqui, eu tenho que ter o meu processo pensado para contingências. É óbvio que ninguém vai prever qual a contingência, né? Um tsunami não é previsível, uma pandemia também não. Mas eu preciso pensar, se eu tiver um evento que reduza drasticamente a minha venda, no caso de serviços, por exemplo, o que eu faço? Né? Se, por um motivo qualquer, o shopping onde eu tenho a minha loja fica fechado por uma semana, porque vai fazer reforma, ou porque, sei lá, um terrorista explodiu a bomba no corredor B, alguma coisa. São coisas que podem acontecer. Não, a gente acha isso impossível, né? Vai lá no Oriente Médio ver se eles não têm isso no plano de contingência. Um carro bomba no estacionamento do shopping. Para eles, isso está na lista de risco, né? Porque é um evento possível. Agora, se eu tinha isso antes, um mínimo que seja de um plano de contingência, eu teria alguma coisa do tipo, eu posso fazer e-commerce? Eu já posso começar a pensar no e-commerce, em entrega, né? Em caso de restaurante, ter uma lista de clientes, já ter feito um contato com o cliente para saber se ele prefere que eu entregue na casa dele. Às vezes alguém pode estar me ouvindo e falar assim, o cara está falando sobre evento já acontecido. Ele está falando porque isso não é, gente. É uma coisa tão impossível assim, o restaurante já pensar em delivery? O delivery não surgiu depois da pandemia, já existia. iFood já existia antes da pandemia. Uber Eats também. Então, não é coisa nova, né?
É uma questão de você estar pronto para uma contingência. É óbvio, foi um evento radical? Lógico que foi. Só que é aí que você vai perceber se o teu negócio, se os teus processos estavam realmente preparados para contingências. Ou se ele só funciona em céu de brigadeiro. Então, você precisa ter. E aí, muita gente começa a pensar, né? Putz, olha, aquilo que aquele professor lá falava é verdade, né? Ó, meu processo precisa ser flexível. Eu preciso ter resposta rápida ao comportamento do consumidor. E o comportamento do consumidor pode ser radical nesse sentido. Que, aliás, não é nem culpa do consumidor. Parou de comprar. Fechou seu restaurante. Tem restaurante que está fechado faz 4 meses. Ficou fechado por 4 meses. E aí, o que você vai fazer? Manda todo mundo embora? Fica em casa e fica esperando alguém liberar para abrir de novo? Você tem que correr atrás, né? Então, existem todas essas alternativas. E que vão ser mais fáceis de serem enxergadas à medida em que você conhece plenamente o seu processo, todos os stakeholders, ou seja, seus fornecedores, seus clientes, seus empregados, seu maquinário, seu equipamento. Você tem que conhecer tudo isso. E aí, isso é uma coisa que eu respondo para os mecânicos, para os eletricistas, para os mecânicos, inclusive eu me incluo neles, né? Para os civis. Ah, engenheiro de produção entende do quê? Quase que de tudo. Pode ser que não com a profundidade das áreas técnicas, porque eu não preciso da profundidade. Mas eu preciso entender de processo de fabricação, que o mecânico entende de profundidade. Eu preciso entender de sistema de controle, de sensores, que o elétrico e o eletrônico entendem. Eu preciso entender de estrutura, de layout, de instalação física, que o civil entende. O engenheiro de produção precisa entender tudo isso. Como é que ele vai fazer uma análise completa de um processo? Ele precisa ter todas essas informações. E aí, o conhecimento pleno do processo é a coisa mais importante que tem. Então, por exemplo, isso tá antes. Agora vamos. Todo mundo com Covid. Eu já tive, inclusive. Já me curei. Então, inclusive, se quiser me convidar presencialmente, pode ir, que já estou imunizado. Eu nem pego, nem transmito para ninguém. Aí, veio a pandemia. Beleza. Ah, fechou tudo. Hospital. Virou o caos. Aí inventam aquela história. Ah, tem que achatar a curva, porque senão vai dar pau no sistema hospitalar. Me desculpe, mas a questão do achatar a curva só mostrou, isso é a minha opinião, tá? Vou abrir um parênteses aqui, Gil, CPF, 101.668.7530, tá? Pessoa física. O achatamento da curva fez o quê? Diminui o número de casos? Não. É só fazer uma análise do gráfico, que ninguém fez, né? Eu não vi ninguém em reportagem de televisão, qualquer que seja, que fosse a favor ou contra. Ninguém fez uma análise que, para mim, como engenheiro, era muito simples. Esse achatamento da curva não vai diminuir o número de casos. Só vai espalhar eles. No caso do Brasil, levou a epidemia para o inverno. O que aqui no Sul piorou um monte, é só ver o gráfico. Então, são coisas que não foram pensadas por ninguém. Ó, veja que eu não estou longe de mim tomar algum tipo de partido ou ideologia, tá bom? É uma opinião pura e simples técnica de uma análise de engenharia do processo. Não diminuiu o número de casos, só espalhou. E por que espalhou? Porque o sistema hospitalar não estava pronto para atender. Porque o que era o ideal? Era ter o pico mesmo. 2 milhões de casos. Tudo atendido no hospital. E curado.
Em maio tinha acabado a pandemia. Agora, então foi errado fazer? Não, fizeram o que era possível fazer. O que eu vou fazer se eu não consigo botar 2 milhões de pessoas dentro do hospital ao mesmo tempo? Eu tenho que dar um jeito, deixa esse povo em casa. Tento evitar o contágio ao máximo. Então, mete máscara, álcool, lava a mão e papapá, tudo aquilo lá. Só que isso foi feito assim, né? A pandemia estava na China desde dezembro. O povo foi começar a se coçar aqui no Brasil em maio. Já tinha 1 milhão contaminado. Fizeram carnaval, né? Todo mundo ama, né? Carnaval é uma maravilha, né? Ainda ninguém fez estudo e duvido que alguém faça. Que eu tenho certeza que mais da metade dos contaminados já estava contaminado no carnaval. Mas vou ficar quieto, porque eu não tenho prova, não tenho dados, não posso falar. Mas é um feeling que eu tenho. E quero só ver se vai ter carnaval de novo ano que vem. Mas beleza, vamos embora. Aí, deixaram para tomar as providências. Acha que se em janeiro já tivessem começado a construir hospital de campanha, não tinha atendido pelo menos o dobro do que foi atendido em maio e junho? Se em cada cidade do Brasil tivessem feito um hospital de campanha, quantas pessoas podiam ter sido atendidas? Se os procedimentos hospitalares desde fevereiro, março, tivessem sido adaptados para a questão Covid, quantas situações teriam sido evitadas de contaminação dentro de hospital? De hospital que atendeu gente com Covid e que não tinha sistema de internação e de isolamento. Quanto nego com Covid ficou em corredor de hospital em maca porque não tinha vaga e contaminou pelo menos mais umas 30 pessoas que estavam no mesmo corredor? Gente, é uma coisa tão simples, entre aspas, né? Mas para mim é de uma análise tão clara do processo e das causas e das consequências que eu não entendo. Quer dizer, eu entendo, porque tem questão política, tem questão econômica, financeira, tudo envolvida. Porque se você, modéstia à parte, aqui, modéstia de todos nós aqui que estamos aqui, se botasse o engenheiro de produção para tomar conta dessa coisa toda desde o começo, isso já estava resolvido. A gente já estava vendendo vacina o mundo inteiro. Entendeu? Porque as pessoas não conseguem olhar com... Primeiro, né? Aí, também aqui no Brasil é meio complicado, né? Tudo que envolve classe política, você não pode partir do pressuposto que o cara está olhando com um olhar isento para nada. Porque você sempre vai imaginar que o cara está olhando com um viés de levar vantagem em alguma coisa e sei lá, né? Mas beleza. Eu, na minha disciplina do semestre passado, a gente trabalhou o semestre passado inteiro remoto e esse semestre continua remoto. Eu dei a disciplina de PCP, né? E eu sempre desenvolvo projeto com eles. Só que o projeto, quando é modalidade presencial, eles desenvolvem uma fábrica. Né? Eu tenho um laboratório lá que eu chamo de fábrica modelo. Então, eles definem um layout, o processo de produção, o produto e fabricam. Né? Eu tenho uns kitzinhos, às vezes eu trabalho com Lego, às vezes eu trabalho com outro kit lá da Lab Produção. Para quem já foi no Enegep, já viu, é da Elissa, que é de Joinville, inclusive. Ele tem um kit de montagem, parece brinquedo de criança, que tem parafuso, tem chave de fenda, tal, e você monta o que você quiser. Então, eles fazem uma fábrica lá, então eu desenvolvo os conceitos no laboratório. Como era remoto, eu não tinha como fazer isso. Aí eu falei assim, bom, então tá bom. Então,
aliás, desculpa, era PCP 2, era onde a gente vê conceitos de Lean. Aí, num semestre em PCP 1 eles fazem a fábrica, e em PCP 2 eles aplicam o Lean, faz auditoria da fábrica do semestre anterior para dar melhoria, etc. E tal. É bem legal a metodologia. Aí, como eu não tinha como fazer isso, porque eles estavam em casa, eu falei assim, bom, então nós vamos fazer o seguinte, esse semestre é Lean Healthcare. Já que nós estamos na pandemia, eu tinha uma turma de 20, eu separei em 5 grupos de 4 alunos, e eles tinham que escolher uma unidade de saúde. Unidade básica de saúde, hospital, qualquer tipo que tivesse. Unidade de saúde da família, tem, né? E aí eu tive a sorte que eu formei os 5 grupos e tinha representante de 5 cidades diferentes da região aqui. Aliás, eram 4 cidades diferentes, 2 trabalharam na mesma cidade. Um no hospital e o outro na unidade básica de saúde. Para desenvolver, para fazer análise do processo de atendimento de urgência desses locais, fazer mapeamento de fluxo de valor do processo, identificação de oportunidade de melhoria e, se possível, implantação do procedimento. Ficaram 5 trabalhos maravilhosos. A unidade básica de saúde de uma das cidades, na semana seguinte, já estava implantando o processo que tinha sido sugerido. O Hospital de Panambi, que é uma cidade do lado aqui, um dos diretores do hospital, que eu já tinha trabalhado com ele antes, com implantação de Lean Healthcare na lavanderia do hospital, quando os caras se apresentaram lá, ele perguntou, vocês são aluno do professor Gil? Eles falaram, sim. Ele falou assim, não, então pode vir para cá. Levou os caras para a sala da diretoria, já deu crachá para eles poderem fazer análise, para os funcionários poderem responder as perguntas, tal, não sei o quê. Então, melhorou o atendimento um monte deles. Agora já tem coisa sendo implantada, etc. e tal. Então, quer dizer, imagina se isso tivesse... Isso foi... Nós estamos em setembro, né? Isso foi em junho, mais ou menos, onde já estava nas fases de implantação. Junho, julho, por ali. Imagina se isso tivesse sido feito no ano anterior, no semestre anterior. Eles já iam se deparar com a pandemia com processos estabelecidos de atendimento, né? E que funcionam comprovadamente. Salas de espera, que era tudo junto, a gente fez tudo separação, atendimento remoto com resposta via aplicativo dos sintomas. E aí, a hora que o cara chegava para ser atendido, ele já estava com um código, ele já ia direcionado para setor de isolamento, se fosse sintoma de Covid. Então, quer dizer, coisa praticamente sem custo nenhum, custo zero de implantação das soluções. De repente, algum tipo de separação física, tipo divisória, ou placa de acrílico, ou alguma coisa parecida, que é custo bem insignificante, né? Separação de setores da unidade ou do hospital para atendimento específico. Quer dizer, quase sem nada de recurso necessário. Coisa simples. Coisa que só precisou de alguém olhar, fazer uma análise e apresentar uma sugestão simples de melhoria, né? Então, vejam, engenharia de produção antes. Sempre pensar nisso, pensar no processo, entender o processo, olhar e tentar imaginar como que ele pode ser melhor. É isso, engenharia de produção. Como é que eu posso gastar menos, produzir com maior qualidade,
aumentar a minha produtividade, melhorar a satisfação do cliente. Isso tem que estar na tua cabeça 24 horas por dia. Isso é o engenheiro de produção. Né? Aí, durante a pandemia, ações específicas de emergência. Isso é outra coisa que o engenheiro de produção faz. Ele tem que estar pronto para atuar na contingência, mesmo que por falha até sua, ela não tenha sido prevista. Mas eu tenho que estar pronto para atuar imediatamente. Ó, fechou meu restaurante. Não é problema, propaganda de delivery já. O cozinheiro vira motoboy. Na hora. O cozinheiro, não, desculpa, o garçom. O garçom vira motoboy. Ué, foi isso que aconteceu. É só ver estudo de caso de restaurante pequeno aí. As grandes redes já poderiam até ter um sistema, né? Mas os pequenos, foi assim. O dono do restaurante comprou uma moto e foi entregar. É isso que tem que acontecer. Né? Eu tô orientando um TCC esse semestre exatamente sobre isso. A adaptação das pequenas das micro e pequenas para o e-commerce. Que foi a solução que o cara encontrou. Como é que ele vai fazer? A boutiquezinha né, de alguém, da Maria, do João, do Pedro, sei lá de quem, né? Uma pequena boutiquezinha ou loja de qualquer coisa. Fechou, gente. O que esse cara vai fazer? Ele vive daquilo. Ele não tem de quem comprar. Vai fazer o quê com aquilo? Ele não pode nem ir para a rua vender. Abriu a barraquinha e vender no calçadão. Não pode. Ele tem que se virar. Ele tem que abrir um site para vender. Nem que seja uma única entrada, abre um brechózão lá, liquida tudo para poder sobreviver mais 3 meses até vir a vacina e a coisa voltar ao normal. Na pior das hipóteses, né? O cara vai fazer isso daí. Então, o durante, né? O antes é o planejamento. É a capacidade, a competência de ter planejamento e de ter previsão das coisas. Né? Não é só previsão de venda. É previsão de tudo, de comportamento de mercado, previsão de possibilidades de novas tecnologias, previsão de acidentes, de pandemia, de eventos meteorológicos. Né? É lógico que você não vai planejar a sua produção pensando que pode ter um tsunami amanhã, que vai ter um terremoto e que sua fábrica vai cair no buraco. É lógico que não vai ser assim. Mas eu tenho que pensar. Sabe, se der uma inundação? Inundação no Brasil é a coisa mais corriqueira que existe. Né? Cidade não planejada, eu não tenho... né? Tem um monte. Cidade que não é planejada... os sistemas de água e esgoto totalmente feitos, com perdão da expressão, nas coxas, né? Os caras fazem, eu quero um bairro novo ali. Começa a meter prédio, não sabe para onde vai a água, para onde vai o esgoto, não sabe se tem declive, se tem coleta de água de chuva. Aí dá as besteira que dá. Então, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter plano de contingência disso. Isso pode acontecer. E não é só na minha fábrica. E se isso acontecer no meu fornecedor? Inundar a fábrica de papelão do cara. Como é que eu vou embalar minhas coisas? Entendeu? Então, isso tem que fazer parte do processo. É o antes do evento. Eu tenho que estar planejado para isso. É lógico que existe, inclusive, uma área muito interessante, inclusive, da engenharia de produção, que é a análise de risco. É uma área complicada, porque ela não trabalha necessariamente com fatos e dados. Né? Ela trabalha muito com estatística, né? Com histórico,
com previsibilidade, com confiabilidade de informação. É uma área meio complicada de trabalhar, mas é bem legal, né? E aí você vai fazer o seu planejamento em cima desse tipo de coisa. Beleza. Tá, aí durante o evento, e aí, aconteceu. Se eu me planejei, se eu tenho aquela fase anterior legal, bem pensada, etc., joia, as consequências para mim provavelmente vão ter um menor impacto. Se eu não tive, é bem capaz que eu vá me ferrar bastante, né? Só que aí vem outra competência, que é a competência de agir no emergencial, agir na hora. Aconteceu, eu tenho que estar pronto para tomar uma decisão, para exercer uma ação, né, para executar uma ação, de maneira a reduzir ao máximo essa minha perda, né? Aí, como é que eu posso fazer isso? Planos de emergência. O próprio nome diz, né? Então, essas ações que eu dei de exemplo aí nos hospitais, é tudo plano de emergência. Os hospitais não tinham nunca pensado nisso. O que, aliás, eu acho a coisa mais absurda do mundo, né? Um hospital não estar pronto para uma pandemia, uma fábrica de pneu não está pronto para uma pandemia, tudo bem. Uma pastelaria não pensar numa pandemia, tudo bem. Agora, um hospital não entra na minha cabeça. Isso. Porque é uma coisa que pode acontecer. Quantas já tiveram, gente? Não é a primeira. O vírus, né? O ente, vírus, é uma coisa que tem até em Marte. E nego não pensou que podia vir um vírus aqui que fosse dar uma pandemia? É complicado, né? Então, mas aí vem de novo, né? Questões de saúde pública, questões de gestão da saúde, secretário da saúde é advogado de porta de cadeia, porque é irmão do prefeito, ele é secretário da saúde. Aí o ministro, ainda que os últimos eram médicos, né? Mas não resolveu muito, mas tudo bem. Aí, entendeu? Mas isso não é de agora. Não é da pandemia. Entendeu? O problema não surgiu em março. Esse problema no Brasil tem mais ou menos 520 anos. Mais ou menos. Né? Antes funcionava legal o SUS aqui, né? O índio ia lá, pegava umas folhinhas, amassava, fazia um chá, o curuminzinho estava curado. Aí veio aquele povo tudo para cá, né? E virou esse negócio que está aqui. E olha que sistema público de saúde brasileiro é exemplo para o mundo inteiro. Porque não é em qualquer lugar que tem. Então a gente reclama, porque a gente tem, né? E tem que reclamar mesmo, porque não é o que deveria ser, mas ainda que temos, tem que ajoelhar no milho e agradecer, porque a gente tem. Porque imagina se não tivesse nem o SUS. Aí podia fechar mesmo. Fecha tudo, ó. Volta em 2022. Nós estamos fechados aqui. Porque não ia ter jeito nenhum, né? Então, o emergencial, ele aparece muito por falta de planejamento anterior, né? Mas também porque pode ser que a contingência aconteça. A questão é, estava preparado para isso? Independente de qual contingência seja, eu estava preparado para isso? A gente viu que, em muitos casos, a resposta é clara e é não. Não estava preparado. E aí vou repetir, puxando a sardinha para o nosso lado. Se tivesse um monte de engenheiro de produção tomando conta dessas coisas, provavelmente o estrago ia ter sido bem menor. Mas muito menor. Né? Essa questão de
Ah, abre comércio, fecha comércio. Ah, é bandeira vermelha, amarela, laranja, roxa com bolinha branca, preta, azul. Existe, né? Quem criou esses sistemas todos foi aqui no Sul, né? Foi lá na Universidade Federal de Pelotas. Tem um estudo todo atrás disso, tal. Só que vocês acham mesmo que tudo que foi estudado na academia, quando chega no governo, é implantado do jeito que os caras pensaram? Duvido. Duvido. Os caras da UFPEL não vão falar isso. Porque, inclusive, eles devem estar ganhando uma grana no grupo de pesquisa, não grana ilegal. Dinheiro para sustento da pesquisa mesmo, fomento para isso. E eles estão na deles. Eu fiz minha pesquisa. Eu dei para o cara lá. Se ele aplicou do jeito que eu mandei, não é problema meu mais. Não é? E eu duvido. Lá, lógico que mexeram num monte de coisa. Né? Aí começa aquela história. Ah, tem governo federal. Fala uma coisa. Aí tem lá uma lei, sei lá, que se o governo estadual quiser seguir, ele segue. Se não quiser, não segue. Aí é a mesma coisa para o município. Aí vira um samba do crioulo doido que ninguém sabe o que vai acontecer. O que é isso? Outra característica do engenheiro de produção necessária. Liderança. Eu só consigo agir em situações de emergência, com atuações que precisam de decisões rápidas, precisas, quando eu tenho um sistema de liderança atuando, aonde eu tenho um comprometimento da equipe, todos os envolvidos comprometidos para seguir as instruções e assim por diante. Porque senão não vai funcionar. Não funciona dentro de uma sala de aula, imagina num país inteiro. Não vai funcionar. Né? Então, de novo, independente de quem está certo, de quem está errado, qual que é o nível que está certo, qual que é o nível que está errado, o problema foi, não teve uma linha de comando. Pirâmidezinha, estratégico, tático, operacional, não funcionou nunca. E não funciona, por quê? Porque tem o viés político. Aí não vai funcionar mesmo. Nós aqui estamos conversando no ambiente engenharia. Então, para nós aqui, o que tem que fazer? Nível estratégico, liderança principal, análise do processo, análise de possíveis soluções. Desce para o nível tático, analisa as soluções, escolhe uma. Desce para o operacional, implanta a solução. Resolveu o problema. Não é simples. No papel e aqui na palestra é muito simples, né? O problema é fazer. E aí que vem todo o resto. Estava organizado desde sempre? Não. Então não adianta querer fazer esse processo, ele não vai funcionar. Esse processo só funciona se eu tenho uma organização disso aqui, dessa pirâmide. Fluxo de informação, né? Fluxo de informação de baixo para cima, fluxo de decisão de cima para baixo, com todo mundo comprometido, sabendo do que está acontecendo. Senão não funciona. É a mesma coisa que querer implantar SAP, ou qualquer que seja o sistema de ERP, numa organização não organizada. Não vai funcionar. Você vai gastar bilhões de consultoria com o povo da SAP, eles vão dar risada daqui até aqui, que vão ver que eles vão ficar um ano só para falar uma coisa que você já tinha que ter feito antes dele ir lá, que é organizar o seu processo, e ele vai ficar ganhando dinheiro nas tuas costas. É assim que a consultoria fica rica. É simples assim, né? Então, os problemas durante a pandemia é pura falta de organização
de processos e de organizações. As que tinham planejamento e organização, óbvio que tiveram perdas, porque também não tem jeito, né? Se eu fechei a fábrica, não estou vendendo, não tem como eu não ter perda. Mas elas foram bem menores. Um cara que tinha um estoquezinho bem lá no nível mínimo, né? Não perdeu. Um cara que tinha uma rede firme de fornecimento e conseguiu, por exemplo, entrega via delivery e tal, também perdeu menos. Então, todas essas situações, né? Agora, nem posso falar do futuro, porque a gente não sabe quando vai ser o pós-pandemia, né? Porque cada hora fica jogando para frente. Já estamos na segunda onda na Europa. E aí? E aí eu vou falar de novo. De novo meu CPF. Aquela história do achatamento da curva, né? Gente, para mim, a primeira vez que eu ouvi falar isso, a consequência para mim era tão óbvia que eu não sei como ninguém falou isso. Que isso ia se estender. E que ia se estender. E que ia se estender. E aí? E aí fizeram tanto essa extensão que tem um monte de lugar que começaram a desfazer os hospitais de campanha. Porque agora os hospitais conseguem atender. Ah, que legal, só que vão ficar atendendo até 2030. E aí? Então, é complicado, né? Eu não estou dizendo que eu sou o gênio que teria solução para tudo, mas são coisas que podiam ter sido tratadas de outra maneira, desde que planejadas. Aqui no Brasil, todo mundo aqui já deve ter visto isso, né? Óbvio, já ouviram falar do tal do PDCA. E aí, outro dia, eu vi uma figura, PDCA no Brasil, em comparação com outros lugares. Vocês já viram isso? Né? O PDCA, a princípio, quando você joga a primeira figura que você fala do PDCA, é 25% para cada fase, né? É um círculo cortado em 4 lá, beleza. Um quadrante para cada ciclo. Aí, colocar no Brasil, o P não dá 10%. Porque aqui acham que planejamento é perda de tempo. E aí, né, eles planejam pouco, né? Aí quando vão fazer, gasta mais tempo para fazer porque não planejou antes. Aí a parte do controle também é menor. E aí dá pau na última parte, é lógico. Aí tem que voltar e fazer tudo de novo. Retrabalho. Tem que refazer tudo. Então, planejamento é a palavra importante. Conhecimento do processo. Controle do processo. Melhoria contínua. Fica parecendo um monte de clichê, né? Ah, o Gil está parecendo coaching hoje, falando um monte de coisa óbvia. Mas não é, gente. O óbvio é o mais difícil de enxergar e de fazer. É o óbvio. Por que o Lean faz tanto sucesso? Porque ele é óbvio. E barato. E fácil de fazer. E dá retorno. É por isso que o Lean é um sucesso. Vocês acham que se tem uma coisa que japonês não é bobo. Se eles inventaram o negócio e usam desde 1930 até hoje, é porque o negócio é bom e funciona. E é fácil. E não tem segredo. Então, esse é o sequenciamento. Planejamento. Eu vou colocar o conhecimento antes, porque eu preciso conhecer antes de planejar também. Então, eu vou colocar conhecimento antes, planejamento, controle e melhoria contínua. Essa é a sequência. E se vocês imaginarem o curso de vocês, as disciplinas, né, o fluxo que elas seguem, é para ensinar vocês a fazer isso.
é conhecer processo. Então, eu preciso de todas as ferramentas básicas, inclusive matemática, física, resistência dos materiais, mecânica dos fluidos. Não adianta reclamar disso. Ah, para que eu quero mecânica dos fluidos? Como é que você vai fazer uma análise de eliminação de resíduos, por exemplo, se você não sabe como é que o sistema de saneamento de esgoto da empresa funciona? Como é que você vai saber se aquele tubo, aquela bitola de tubulação é suficiente ou não? Se você não sabe fazer um cálculo de fluxo de massa. Precisa entender, gente. Como é que eu vou fazer uma análise de conforto térmico se eu não entendo de transmissão de calor? Então, não adianta fugir disso. Você quer ser engenheiro? Vai estudar cálculo e física, sim. Não tem escapatória, né? O problema é, você sabe para que você está aprendendo as coisas? Essa é a questão. Aí, vou jogar no colo das professoras que estão me ouvindo, né? O professor de cálculo, de física e de qualquer outra disciplina tem que dar significância para o aprendizado. O cara de mecânica dos fluidos tem que falar para vocês que eu acabei de falar. Ó, você está aprendendo isso aqui, ó, porque senão você não vai saber calcular aquilo lá na frente. Ponto. Usa como metodologia o cara projetar um sisteminha de água de chuva, por exemplo. Acabou, ele vai saber para que ele usa aquele cálculozinho lá. E ponto final. Né? É tão simples isso. Né? Então, o curso de vocês é isso. É dar a base do conhecimento e, através das metodologias, mostrar para vocês como é que faz planejamento, como é que faz controle de processos, quaisquer que sejam, inclusive de projetos. Né? Essas competências são necessárias. E aí, para fechar, quanto tempo eu já falei? Existe um monte já. Já passou da 1 hora, né? Se deixar, nós ficamos aqui até dezembro falando. O futuro é você se formar esse engenheiro que nós estamos falando aqui. Preocupado em levar isso para a tua vida pessoal, para a tua vida profissional e para a tua empresa. Sendo ela sua ou sendo de alguém. Né? As suas ações lá é que vão fazer com que isso prospere. Você e o lugar onde você vai estar trabalhando. Essa questão de entender o processo, de saber como é que ele funciona, é obrigação sua. O teu chefe não tem que vir para você e falar para você assim, vai analisar aquele processo ali, ó, que o resultado daquele processo é o que vai alimentar o seu. Já tinha que estar fazendo isso, filho, antes. Você tem que entrar na tua empresa, a primeira coisa que você vai perguntar para o teu chefe, o que a gente faz aqui? Tudo. Desde que você entrou na catraca, na primeira, até o refeitório, até o banheiro. Tem que saber tudo. Essa é a tua função. Porque a hora que você vai propor alguma mudança, você tem que saber que consequências tem essa mudança que você está propondo. Nossa, ó, minha etapa do processo vai ficar 100%. E você ferrou o resto da fábrica inteira. O que adiantou? Não adiantou nada. Você vai ser demitido ainda por cima, se bobear. Né? Então, o futuro, né? O pós-pandemia é isso. Tá? Não é novo normal. Isso não existe. Esquece essa história de novo normal. A vida é assim. Amanhã é novo normal, ontem era outro normal. O antigo normal. Era ontem. E agora, depois da palestra, se vocês forem pensar nisso que eu estou falando, vai ser outro já. Também. Então, quem sou eu para dar conselho para alguém? Mas o que eu costumo dizer para os meus alunos é o seguinte: se preocupem em ter a melhor formação possível, mesmo que ela dependa de você, simplesmente.
Vai atrás de fazer capacitação. Vai atrás de assistir palestra como essa. Como as várias que a Luana vive dando ali, que eu vivo acompanhando ela lá no Instagram, tem um monte também de coisa para ver, né? Coisa interessante. Vai atrás disso. Vocês têm que aprender a aprender sozinhos. Vocês têm que ter autonomia. A hora que vocês estiverem lá na fábrica, não vai ter ninguém pegando na mãozinha de vocês fazer cálculo, não. Vão só jogar projeto no seu colo para você resolver problema. Então, aprende a se virar sozinho desde já. Vai atrás do que é novo. Ah, eu fiz PCP faz 1 ano já. E aí, você foi atrás para ver se tem alguma coisa nova de PCP no mercado para você aprender? Fora aquilo que você já aprendeu? Tem alguma novidade em logística que você teve há 2 anos atrás? Você frequenta? E isso não é papo de professor, não, hein, gente? Pelo amor de Deus. É a real. Eu estou jogando a real para vocês. Entendeu? É lógico, você não vai ser um bitola. Ah, então não vou viver mais. Vou viver... Não é isso. Eu adoro tomar meu whiskyzinho, fazer meu churrasco, tomar cerveja, passear com meu cachorro, que, aliás, está latindo lá, pedindo para daqui a pouco está na hora de eu sair com ele para passear. Que, aliás, é ele que sai comigo, né? Para quem já viu foto do meu cachorro, sabe que ele é um pouquinho maior, é um dog alemão de 85 quilos. Ele é bem maior que eu, portanto, é ele que sai para passear comigo, e não o contrário. Entendeu? Então, é óbvio que você vai viver. A Luana conhece. Ele é maravilhoso mesmo, meu bebezinho. Aí, é lógico que vocês vão viver. Só que a engenharia, a partir do momento que vocês escolheram isso como profissão, também é a vida de vocês. Então, tratem de estar o melhor preparados possível para o mercado de trabalho. Quando, às vezes, eu dou palestra assim, de engenharia de produção, alguém pergunta, e o mercado de trabalho? E o salário? Eu costumo responder assim, se você é o melhor, você vai ter emprego em qualquer lugar e vai ganhar o quanto você quiser. Ponto. Então, seja o melhor. Ponto final. Você nunca vai precisar se preocupar com isso. É igual quando o aluno pergunta de prova. Quando eu dava prova, que graças a Deus eu não dou prova faz uns 5 anos já que eu não dou prova, que eu trabalho com projeto. Quando eu dava prova, o aluno veio perguntar para mim da nota da primeira prova. Professor, quanto eu tirei na primeira prova? Eu falei assim, porque eu preciso saber quanto eu preciso tirar para a segunda. Eu falei assim, meu filho, você precisa tirar 10. Sempre na sua vida. Você precisa tirar 10. Não te interessa quanto você tirou para a primeira prova. Você tem que tirar 10. E acabou. Porque você vai para a prova sabendo que você precisa tirar 6, você não vai tirar 2. Então, filho, estuda para 10. Vai ser o melhor e ponto final. Aí você não precisa se preocupar com nada na sua vida. Tá? Eu acho que eu já falei demais. Professoras, muito obrigado. Nossa, professor Gil, quanto conhecimento. Meu Deus, assertivo, direto, tá? Quando nós bolarmos um mini curso, já sei quem convidar. Nós já tivemos um com a professora Luana e foi incrível. Tá, vamos preparar mais algum. Muito obrigada, muito obrigada. Ana, Luana, direcionamentos. Muito boa. Gostei bastante, professor, mais uma vez, né? Muito obrigada pelo convite. Foi uma tarde enriquecedora, muita reflexão. Valeu muito a pena, muito conhecimento, deu uns tapas na cara das pessoas. Isso é muito bom. A gente precisa ouvir isso, muito bom mesmo. Mais uma vez, muito obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. A gente fica muito feliz com a presença do senhor, de você. Obrigado, gente. Eu tô sempre... senão eu vou tirar minha barba e comprar uma peruca. Eu estou sempre à disposição de vocês, viu, gente? Para qualquer coisa que vocês fizerem, eu tendo disponibilidade,
eu faço com prazer. Eu até às vezes me desculpo pela empolgação, mas é porque eu me empolgo mesmo quando eu estou falando isso e quando eu estou falando sobre isso e principalmente para pessoas que eu sei que estão interessadas naquilo que eu estou falando, então eu me empolgo mesmo. Professor, é justamente essa empolgação que faz toda a diferença e traz uma proximidade, tá? E foi engraçado, porque o senhor comentou que no Enegep, para quem já lhe viu lá, eu lhe vi já bastante. Só que eu nunca tinha conversado. Nunca tinha conversado, parado para escutar alguma coisa. Nossa, sensacional, sensacional. Eu sempre cumprimento. É que lá no Enegep eu ando de terno, e gravata para as pessoas acharem que eu sou mais sério, né? Aí quando as pessoas me conhecem, sabem que pode conversar comigo, que não tem problema. A gente dá uma olhada, não. Dá medo, melhor não. Porque às vezes eu tenho que ficar dando bronca nos outros. Só que eu levo mais bronca da Gabriela naquele microfonezinho lá do que dou bronca nos outros. Ana, como estamos de perguntas? Perguntas, colocações? Olha, aqui, deixa eu ver. Teve um comentário da professora Luana sobre o carnaval, que ela colocou assim: em São Paulo prorrogaram, jogaram o carnaval para o mês de maio de 2021. Pois é. É umas coisas que eu não consigo entender, sabe? Mas tudo bem, vamos embora. Gente, o carnaval já se preocuparam em jogar para maio. As estruturas, nada. Pois é. Entendeu? Aí daqui a pouco vão mandar o Papai Noel, pelo jeito, vai vir em julho. Né? Aí acho que vão mudar o Natal para julho. Aqui no Sul vai ficar até legal, porque aí o Papai Noel com aquela roupa de frio vai até combinar, né? Porque aqui no Brasil, o Papai Noel tinha que vir de camiseta. Meu Deus do céu, nossa. Aqui. Aí tem um comentário da Dani aqui sobre a parte do óbvio, que o óbvio precisa ser dito. Pois é. Sim, professor. Nossa, eu brinco muito com meus alunos, tá? Pessoal, vou contar uma coisa muito importante para vocês. Parece óbvio. Ainda fico brincando com eles. Olha, parece óbvio. É assim, assim, assim. Mas o óbvio tem que ser dito. Aí, mesmo sendo óbvio, alguns ficam, nossa, eu não sabia, eu não tinha pensado por esse lado. Então, a gente precisa alinhar com eles. É isso. Eu orientei um TCC uma vez que deu um ganho. O lead time do processo era de, para não falar besteira, 8 horas e alguma coisa. Diminuímos o lead time para 16 minutos. Meu Deus do céu. Sabe fazendo o quê? Abrindo uma parede. Não. Porque uma parte do processo era feito numa sala e ia enchendo uma caixa. Na troca de turno, pegavam essa caixa e jogavam para o lado de lá da parede. Para o cara terminar o processo. Aí, o aluno meu, que trabalhava no setor, falou assim, professor, eu preciso fazer a análise daquele processo lá, que aquilo lá está dando problema. Eu falei, tá, faz lá a análise. Aí ele mostrou para mim o layout. Aí ele falou assim, será que a gente... O aluno que deu a ideia, não fui nem eu. Será que a gente pode fazer um fluxo contínuo aqui? Eu falei assim, tem algum problema de abrir uma janela nessa parede? Ele falou, não, pode derrubar ela inteira. Eu falei assim, meu chefe. Aí ele fez os cálculos. Ele foi promovido. Perfeito. Porque ele enxergou que tinha que derrubar a parede. Deus livre. É isso. Óbvio. É o óbvio. Só que para algumas pessoas não é óbvio. Pois é. Ainda que se você capacita e elas começam a enxergar, tudo bem. O problema é quando não querem enxergar o óbvio, que é, por exemplo, o caso de políticas públicas. Aí é problema.
Porque aí quem enxerga fica nervoso. Que nem eu me exalto de vez em quando por causa disso. Mas por que não fazem isso? Aí alguém me cutuca e fala assim, meu filho, é político. Ó, por isso que não faz. Aí é problema. Né? Mas vamos seguindo, a gente faz o que a gente pode, né? Dentro da nossa área, capacitando pessoas, formando profissionais que algum dia, quem sabe, atinjam posições de decisão, não só nas empresas, como nas áreas públicas. Né? O Vanderlei fala muito isso, o presidente da Abengi. Né? A gente tem que ter engenheiro em Brasília. A gente só tem advogado em Brasília, ele brinca até, né? Tem que ter engenheiro em Brasília. Brasília tinha que estar abarrotado de engenheiro resolvendo os problemas. Aí tá. Essa nossa conversa está sendo gravada, né? Sim, professor, gravada. E ela vai ser disponibilizada depois do canal do Núcleo. Tá? Joia. Não, eu estou perguntando porque aí depois, se eventualmente alguém assistir posteriormente, tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode me mandar. Não temos perguntas, ninguém mandou nada. Mandaram elogios. Show de palestra, muita reflexão, parabéns. Teve um amei. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Se quiserem, o chat está aberto ainda. Muito obrigado a todos pela presença, pelos elogios. Professor Gil, então, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Tá um prazer conhecê-lo e até breve, né? Com certeza. Como eu disse antes, estou à disposição. Agradeço de novo o convite. É sempre um prazer bater esse papo com vocês. E quando precisar, só gritar que eu vou. Obrigado, gente. Até a próxima, então. Até a próxima, obrigada. professor. Obrigada.